E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, amigos e amigas torcedores de outros clubes. Para me adaptar essa semana aqui que tá meio complicado em casa, eu tô gravando vídeo cada vez mais cedo. Agora de madrugada, tô na madrugada na quarta-feira, para a gente conseguir fazer. Vai vir aqui todo dia nos compromissos que a gente tem aqui com você, do meio-dia às 8 da noite, e a gente está fazendo aquele esquema, pelo menos nessa semana aqui, por causa do tratamento da minha esposa, os nossos horários estão meio malucos. Então, essa semana a gente faz assim, como a gente tinha combinado, né? No vídeo da manhã, meio-dia, a gente escolhe um tema, dá umas informações, claro, mas fala de um tema que eu quero que vocês opinem, e no vídeo das 8 da noite eu faço um apanhado melhor das notícias do São Paulo, pelo menos até o final desse Campeonato Brasileiro, que é o que nos resta tentar o milagre da classificação para uma fase de classificação de Libertadores. Tá bom? Então, madrugada ainda, tá madrugada, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos falar do São Paulo. Antes, só um recadinho do OneFootball, meu novo aplicativo de futebol para celular. Você confere, tá no primeiro link da descrição. Você clica e aí você conhece o OneFootball, que você já conhece, né? Está cansado de saber do OneFootball. E você pode assistir a Bundesliga, um dos campeonatos mais bacanas da Europa. Você assiste totalmente de graça, todos os jogos ao vivo. Você pode ver totalmente de graça. Então você baixa o aplicativo de graça, você confere todas as informações do seu time de graça, do futebol geral, né? Do mundo todo, e confere de graça o campeonato alemão. Tá bom? Tá no primeiro link da descrição, de graça. Você confere, se diverte, aproveita. Deixa eu colocar aqui na parte de baixo para você sempre lembrar que a gente tem 2 vídeos por dia, que é o nosso compromisso aqui, 2 vídeos diários. Deixa eu falar antes do vídeo de ontem, à noite, falar sobre o Sub-20. O Sub-20 do Alex, depois de uma campanha bem irregular do Campeonato Paulista, começa a fase de mata-mata. Pega hoje, quarta-feira, a Ponte Preta, 6 da tarde, lá em Cotia. E o jogo vai ser transmitido pelo canal do YouTube do Paulistão e pela Eleven Sports. Se você quiser assistir, dá para assistir, tá? 6 da noite, você só leva o seu comprovante de vacinação ou o exame e você consegue assistir, tá? De graça. Então, no vídeo da noite não vai dar para falar o resultado, né? Porque eu gravo às 7, 7h30, não vai ter acabado o jogo, mas eu vou mantendo vocês informados. Pegamos a Ponte Preta já na fase de mata-mata do Campeonato Paulista. No vídeo de ontem à noite, a gente falou sobre a dívida do São Paulo com o Crespo, que a FIFA quer que o São Paulo pague o Crespo cerca de, quanto que era mesmo? 2.700.000 reais, e por dívida de direito de imagem, rescisão de contrato sem justa causa. Aí o São Paulo se pronunciou, disse que não corre risco de sofrer lá o transfer ban, né, que chama, quando você não consegue mais fazer transferência, que a FIFA pune, você não pode contratar, e a FIFA pune também porque você perde pontos. O São Paulo já tinha corrido riscos, a gente falou sobre isso também, e vai entrar na janelinha. E eu também lembrei você, os amigos, a última vez que o São Paulo foi campeão disputando um título fora de casa. Foi contra o Liverpool, pra você ter uma ideia, tem o histórico todo lá. Em todo caso, como a gente costuma fazer, o vídeo entra na janelinha aqui. Já vou pedir pra você deixar seu like no canal, que ajuda pra caramba a gente, e se inscrever para você concorrer à camisa quando a gente chegar a 470 mil inscritos. O seu like é muito importante, ajuda nesse trabalho que a gente faz aqui de todos os dias para você, porque dando like ajuda a divulgar o canal, mais pessoas assistem. Então, se você quiser fazer essa gentileza para mim, só clicar no joinha aí, tá bom? O Rogério Ceni vai ter um reforço. Os reforços do São Paulo. Provavelmente o André Anderson vai ser relacionado. Você sabe que antes de começar a falar sobre isso, eu tive que. Eu não lembrava se o nome dele era André Anderson mesmo. Se era Juca Anderson, João Anderson. De tanto tempo faz que esse cara não joga. Esse cara chegou, era uma esperança, né? Entrou alguns jogos bem, aí o Rogério tirou do time, disse que ele tinha que se adaptar. Aqueles esquemas do Rogério Ceni, né? Que só toca a bola para trás. Ele tinha que se adaptar. Aí, em junho, nós estamos em outubro, em junho, o cara começou a não aparecer na lista de relacionados e o São Paulo alegava dores musculares. Ah, não foi relacionado, dores musculares. Ah, o André, dores musculares. Dor muscular, passou uma semana, 2, 3, um mês e meio. Aí o Rogério Ceni foi questionado numa entrevista coletiva. Vocês lembram disso? Ele foi questionado numa entrevista coletiva falando: que dor muscular é essa? Ele falou: não, é uma pubalgia. Então já mudou, já não era mais dor muscular, era pubalgia. E o cara tava aí, não treinava, o cara desapareceu. Seu brinco do saudoso Nicão, André Anderson. É André Anderson, né? Eu tô com isso na cabeça. Eu acho que o nome dele é André Anderson. Não sei se é Juca Anderson. E aí, tá treinando, diz que tá voando, diz que tá um leão de treino, diz que tá
mordendo a bola de vontade de jogar. E deve estar à disposição aí, deve ser relacionado para o jogo contra o América. E aí, sobre tudo isso, eu queria entrar no assunto que a gente vai debater hoje, que é sobre esse processo de reconstrução do São Paulo. Muita gente falou, tem falado, São Paulo está em reconstrução, São Paulo está em reconstrução, São Paulo está em reconstrução. Isso me incomoda um pouco, porque eu estou escutando isso há um bom tempo, não é só dessa gestão. Eu já escutei do Leco, já escutei do Raí, já escutei. É sempre reconstruindo, reconstruindo. E o Casares assumiu a presidência do São Paulo com esse discurso, né? Mesmo sem nunca ter criticado a gestão anterior, né? Porque eles eram assim, ele e o Leco. Para mim, tudo começou, a desgraça toda do São Paulo começa quando o Juvenal Juvencio rasga o estatuto lá por 2010, 2011 para ter um terceiro mandato. Ali as coisas começam a degringolar. Na minha opinião, o São Paulo começa a vir ladeira abaixo a partir daí. Ele faz uma terceira gestão catastrófica, brigando com todo mundo, e o sucessor dele é o Aidar, em 2014. 2013, 2014. É o Aidar. O Aidar, que para muitos é o pior presidente da história do São Paulo, porque teve envolvido com denúncia de corrupção, denúncias, negócios inexplicáveis, que estão sendo investigados, que foram investigados. Uma baixaria. Aquela história da banana. Lembra uma entrevista que ele deu com o cacho de banana que tinham jogado no Daniel Alves lá no Barcelona? E nessa entrevista coletiva, por causa da transferência do Allan Kardec, ele falou que o Palmeiras tinha se apequenado. Um completo zureta, e depois foi defenestrado, é, saiu do São Paulo pela porta dos fundos. E aí veio o Leco, que colocaram ele lá, colocaram o Leco lá, isso gente lá de dentro me falou, viu? Gente importantíssima lá de dentro. Que ele é bonzinho, que ele era bonzinho. Então põe o Leco aí e tal. E vocês viram, para mim, o pior da história, né? Ele vai dar os piores da história, que destruíram o clube, ele, Raí, Pássaro, o Leco usando ídolos como escudo, né? Lugano, que ficava só o bicho comendo aqui, o bicho pegando o Lugano assistindo o jogo da Libertadores, e o Ricardo Rocha, que foi contratado para contar piada no vestiário, o próprio Raí, o Alexandre Pássaro, que fez aqueles negócios, aqueles contratos absurdos com os jogadores ganhando milhões. E aí veio o Casares, com esse discurso de reconstrução, que toda a gaveta que eles abriram era um BO, não quero criticar outra gestão, mas muitos problemas e tal, e pagaram dívidas, e algumas dívidas emergentes, aí, mas mesmo assim, o que me incomoda, o que me faz não acreditar muito nesse trabalho de reconstrução do São Paulo, é o seguinte: primeiro, são as incoerências do Casares. Vamos reconstruir, aí contrata o Orejuela por 13 milhões, sabe? Esse tipo de coisa assim, temos que pagar dívidas, estamos acertando as contas, aí deve pro Crespo, está sendo notificado pela FIFA aí, denunciado pela FIFA, porque não pagou o Crespo. Então, não, esse ano, o primeiro ano foi de reconstrução, o segundo ano é de não sei o quê, o terceiro ano é de não sei o quê. Aí você conquista o título paulista, que para o São Paulo virou uma Copa do Mundo, e aí você continua fazendo com determinadas atitudes não pagou os jogadores, até agora está devendo para os jogadores, diz que vai pagar no mês, que vai pagar no outro. Quantas vezes a gente veio aqui falar que disse que ia pagar, não ia pagar, conseguiu um patrocínio, disse que era o maior da história e não era o maior da história. Então, essas incoerências me deixam desacreditado em relação a esse processo de reconstrução do São Paulo. Porque isso nunca foi falado de uma maneira transparente para o torcedor. Por exemplo, olha, nós temos 3 anos de gestão, nós vamos fazer um trabalho de reconstrução, não vamos contratar jogadores, nós vamos usar a base, a gente pede para a torcida que espere esse tempo, porque o São Paulo não vai disputar títulos, não vamos jogar limpo com você, torcedor, a gente vai manter o treinador, que no caso era o Crespo, né? Nós vamos manter o treinador, nós vamos tentar diminuir folha salarial, o que a gente não viu isso. A gente viu só um discurso que isso ia ser feito, né? Assim, reconstrução, é reconstrução, é reconstrução. E a gente viu eu, pelo menos na minha maneira de ver, vejo muita incoerência na administração do Casares. Então, até agora não pagaram os jogadores. Está sendo denunciado na FIFA. Continua contratando jogadores péssimos, jogadores meia-boca, que vem ganhando muito bem. O São Paulo quer diminuir folha de pagamento e traz o Éder ganhando 700 mil reais por mês. Então, esse tipo de incoerência, para mim, na minha opinião, não me faz acreditar nesse processo de reconstrução do São Paulo. Primeiro, porque isso não é transparente. Esse processo de reconstrução muitas vezes é da boca para fora e muitas vezes, na minha opinião, serve de justificativa pelos erros cometidos.
Então, toda vez que perde um campeonato, como foi humilhado pelo Del Valle, como foi humilhado pelo Palmeiras no Campeonato Paulista, vem com esse discurso furado que o São Paulo está em reconstrução. E eu vejo, para mim, o maior problema de tudo isso é o seguinte: não é trocando meia dúzia de peça, não é vendendo 2 ou 3 jogadores para pagar a dívida, é estrutural, é a mentalidade lá de dentro, a mentalidade política, a mentalidade dos conselheiros, a mentalidade do esquema de eleição, a mentalidade do que é feito na surdina para mudar estatuto, a mentalidade de cobrança que não existe lá dentro. Então, para mim, essa reestruturação que eu queria no São Paulo não é simplesmente você vender meia dúzia de jogador para ter dinheiro para contratar uns meia-boca ou diminuir a dívida, não é isso. Para mim, essa reestruturação, essa reconstrução do São Paulo precisa ser muito mais profunda do que é dito pelo presidente Casares. E é nisso que mora o meu descrédito total. Eu não acredito que estruturalmente o São Paulo vai mudar. Até porque o Casares é do mesmo grupo político do Leco, que era do mesmo grupo político do Aidar, que era do mesmo político do Juvenal. Então, eu não vejo muita. Gostaria muito, viu? Eu confesso para você, eu torço muito, gostaria muito que isso fosse verdade, gostaria muito que essa promessa do presidente blogueirinho, do Júlio Casares, se tornasse realidade, que seja uma reconstrução do São Paulo. Só que aí já mexe no estatuto para se reeleger. Então, sinceramente, eu só acredito vendo. Torço demais para que dê certo, mas só acredito vendo. Quero saber a sua opinião, se você concorda comigo, se você tem uma opinião diferente, se você acredita nessa reconstrução do São Paulo. Quero saber. Vou deixar o link da Up Sportsbet aqui no QR Code, no primeiro comentário fixado para você fazer suas apostas. Eu volto 8 da noite. Um abraço rapidinho no Momento Maguila. Wellington Cirilo, lá do Butantã, em São Paulo. Para o Gabriel e para a esposa Soraya, de Manaus. Para o Antônio e para o filho Benjamin, de Americana, em São Paulo. E para a Letícia Martins, de Passos, em Minas Gerais. Espero vocês às 8 da noite aí com as informações do time, né? Os guerreirinhos que vão pegar o América. Deixa a sua opinião. Mais uma vez peço para você se inscrever no canal e deixar seu like se você gostou. Se você não gostou do vídeo, pode dar o dislike também. Fique com Deus, sorte e abraço. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Vou dormir. Vou dormir agora. Um abraço.